eu vou mostrar agora para vocês como que eu fiz esse potinho de mel. Ele é feito em 3 faces, ele tem 3 feltros aqui. Esse é o molde, vocês vão cortar ele 3 vezes, costurar, unindo as pontinhas aqui. Vocês vão costurar, você pode costurar ele tanto com o lado avesso e desvirar a peça, ou você pode também, se você faz a mão, você também pode costurar do avesso e desvirar, ou você pode casear com ele para fora. Eu fiz a máquina, costurei a máquina e desvirei a peça. Aqui no fundo, eu coloquei uma base de papelão, coloquei o feltro e fiz o ponto chuleado em volta. Aí você usa o ponto que você é acostumado a usar. Eu uso o chuleado, mas você pode fazer o caseado. Aqui em cima, eu enchi ele, eu coloquei um pouquinho de areia aqui para ele dar um pouquinho de sustentação, ficar um pouquinho firme. Eu coloquei umas 3 colheres de areia dentro de um saquinho plástico, coloquei aqui dentro e fiz o preenchimento com o enchimento acrílico. Aqui em cima fechei também igual fiz aqui embaixo, coloquei um tampão de papelão com feltro, caseei em volta, fechei a peça. Esse acabamento aqui eu fiz depois dele fechado. Você vai pegar uma tira com a medida aproximadamente de 1,5 cm. Você pode fazer a máquina, costurar aqui, ou a mão também. Aí você vai colar, fazendo o acabamento aqui, colando toda a sua extensão. Assim vai ficar terminado o seu potinho. Eu, com essa tinta aqui, 3D, dimensional, ela é a amarelo ouro. Eu coloquei todo ele aqui dentro para imitar o mel e fiz esse acabamento aqui, o mel escorrendo no pote. Deixei secar por umas 24 horas, tá? Que ele vai estar bem sequinho, firme. Deixo no cantinho reservado. E eu fiz 2 retoques. A primeira vez ficou ralinho. Aí, segundo, eu fiz também todo ele, passando essa tinta aqui, essa cola tinta. A colher, esse aqui é o molde, então, do potezinho. Esse aqui é da colher. A colher, ele é assim. E tem esse detalhe aqui, você não vai vazar ele no feltro. Ele é só um detalhe. Por quê? Porque aqui, ó, quando você corta no feltro, você vai fazer todo o risco fora. E aqui dentro também eu dei uma costura. Aqui eu fiz a máquina. Só que também, se você não tiver a máquina e quiser fazer a mão, você faz o ponto atrás aqui pro lado de dentro para dar essa impressão aqui da colher mesmo, né? Então, o que eu fiz para encher aqui nesse espaço? Eu primeiro costurei todo ele aqui por fora, costurei por dentro e não fechei aqui no cabo. Aí, eu fiz primeiro o preenchimento aqui, colocando o enchimento acrílico. Depois, eu vim, fechei o cabo, aí dei um piquezinho aqui atrás e enchi o resto do cabo e fechei aqui. Aí, finalizou a colher, aí daí ficou assim. E essa parte aqui também que eu fiz com essa tinta, eu coloquei um pedacinho de feltro aqui atrás, colei um pedacinho de feltro, para eu conseguir fazer com que esse mel estivesse caindo. Então, eu peguei, fiz isso, deixei também, reservei por umas 24 horas para ele secar. E depois eu reforcei com mais um pouco para dar mais volume. Então, é assim que ficou o pote e a colher. Aqui eu peguei um feltro na cor amarela, fiz esse detalhezinho aqui da colmeia, bordei com ponto atrás, com linha você pode usar linha de costura, eu fiz com linha de bordado mesmo. E escrevi o mel. O mel, eu escrevi ele aliás, todo o detalhe que eu fiz aqui, eu fiz ele com a canetinha que apaga com calor. É muito importante você ter essa caneta que te ajuda muito no artesanato. Então, fiz todo o desenho aqui da colmeia, bordei, desenhei o nome, bordei, depois eu vim com ferro quente, passei, tirei toda a caneta e colei aqui. Então, assim foi o potinho do nosso mel da abelhinha que ficou. Esse foi o resultado. Vamos à nossa abelhinha. Ela aqui,
ela tem aproximadamente uns 32 centímetros. E ela foi feita da seguinte forma. Vou te mostrar aqui os moldes. Esse aqui é o corpo dela. E temos a parte do corpinho dela preto, que é uma faixa aqui no meio, e uma outra aqui no final, que é no rabinho dela. Então, se você for costurar a máquina, você vai riscar todo ele do lado avesso, deixar a margem de costura, e você já pode deixar já aplicado a parte preta. A parte preta, eu fiz a costura, a aplicação antes de fechar ela. Fiz a aplicação aqui, mas isso é opcional. Eu quis fazer essa aplicação, mas você pode fazer só colado mesmo. Você cola e depois costura aqui o corpinho dele. Então, eu fiz a aplicação antes de fechar a peça. Peguei do lado avesso, eu fiz a máquina, fiz toda a costura do corpinho. Aí, ficando assim. Eu queria fazer ele ficar sentadinho assim, com a barriguinha pra frente aqui, sendo a costura, pra ele não ficar assim de lado, pra ele ficar assim de frente. Então, enchi toda a peça, o máximo que você conseguir pra ficar bem firminho. A cabeça, eu fiz ele vazado, tanto aqui na boquinha, aqui no olho. O que eu fiz? Aqui ele tem 3 camadas de feltro. Por quê? A parte da cabeça, eu coloquei 3 preto, fora o amarelo. Então, são 4 camadas. Por que eu coloquei 4? Porque como essa parte aqui ia ser vazado, e na hora que eu encher e tivesse só uma camada de preto, ia ficar muito fino esse feltro aqui na hora de encher, por conta dessa parte vazada que eu fiz, principalmente da boca. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu fiz o aplique do rosto, da parte amarela no preto. Esse aplique aqui é opcional, você também pode fazer toda colada, ou você pode fazer a máquina, ou fazer o ponto palito, ou o ponto atrás. Então, fiz em toda o rostinho dele. Essa parte aqui, eu fiz vazado. No molde, vai estar assim. Esse é o molde do rostinho dele, a parte amarela. Aqui na boquinha, já vai estar a marcação para você fazer vazado, e do olho, essa sobrancelha aqui eu fiz ela vazado, mas eu achei melhor cortar o feltro mesmo, colar aqui em cima, que ficava mais bonitinho do que fazer ele vazadinho, tá? Aí você vai cortar toda a parte de amarelo. Essa parte aqui vazadinha é ótimo você fazer com uma tesoura, com a ponta dela bem, que tem um corte bem preciso, para ficar bem bonitinho, delicado. Fiz assim, colei a linguinha dele e preguei toda a peça no preto. Então, aqui na parte da frente do preto, do preto, vai ter o amarelo já costurado, com 2 camadas de preto. Então, aqui na frente do rosto são 2 camadas de preto. Aqui atrás é só uma camada mesmo. Fechei toda a peça. Aqui fiz o buraquinho onde fiz o enchimento, que depois eu ia colocar o pescocinho dele, e costurei toda a sua volta com um ponto invisível. Então, assim ficou. Aí, coloquei a cabecinha um pouquinho viradinho de lado para dar um charmezinho. Mas isso também só se você quiser. Você pode colocar ele alinhadinho com o rosto. Aqui são as 2 perninhas, que é esse molde aqui. Fiz as 2 perninhas. O fundo aqui, coloquei um pedaço de papel, caseei em volta, fechei e colei aqui na lateral do corpo. O bracinho são 2 moldes, os 2 são diferentes. Esse aqui esse aqui que tá com o bracinho dobrado, porque é onde ele vai segurar a colher depois. Depois eu vou colocar aqui ele segurando a colher com o potinho dele. E o outro braço vai ser esse aqui, que ainda não colei, porque eu só vou colocar na hora que eu for colocar o potezinho, onde ele vai estar segurando assim. Eu vou colocar o pote aqui no meio da perninha dele, com a mãozinha segurando o pote. Esse bracinho, para ele ficar bem assim, erguidinho, porque só você colar, ele não vai ficar
erguidinha assim o braço. O que que eu fiz? Depois que eu colei, aqui atrás, peguei uma linha com agulha na cor do feltro, peguei e coloquei a agulha aqui na basezinha, dobrei um pouco para trás o bracinho e costurei mais adiante, puxando o feltro até aqui embaixo. Daí eu fui juntando, costurando e puxando, porque daí ele ia aproximando assim para ele ficar altinho, porque senão ele não ia ficar legal na hora que ele tivesse com a colher aqui na mão. Ele iria ficar muito aqui em cima e não ia ficar estranho, não ia dar um efeito legal. Depois, quando eu tirar a foto, fotografar, aí você vai ver como que vai ficar. Aí as anteninhas dele eu fiz com esse aramezinho aqui para artesanato. Ele tem liso, como tem assim, ele todo torcidinho. As pontinhas, coloquei esses pompons aqui, pequenininho, da anteninha. Aí ficando assim. Pronto, agora aqui finalizado. Já coloquei a asinha dela aqui, colei aqui na emenda da costura, coloquei as 4 asinhas. Aqui já colei o potinho com a colherzinha na mão, ficando assim. Aí o potinho eu colei aqui os pezinhos para segurar o pote e também aqui na barriguinha, coloquei uns pinguinhos de cola aqui para segurar. Então a ideia do pouquinho de areia que eu coloco aqui dentro é para dar sustentação na peça. Ela tem a cabecinha um pouquinho inclinadinha, então ela tá pendendo pro lado. E com esse potinho aqui, ela vai sustentar a peça toda. Agora vamos fazer a montagem da colmeia. Eu vou montar a colmeia em cima dessa base, ela é uma base de MDF, ela tem 35 centímetros de diâmetro. E a colmeia, ela é composta por quatro rolinhos desse aqui. Ele tem 4 medidas. Nós temos um de 80 centímetros por 20, temos um outro de 70 centímetros de comprimento por 20 de altura. Então, nós temos um de 80, 70, a outra vai ser de 60 centímetros de comprimento por 20, e o último é um de 50 centímetros de comprimento por 20. A altura é todos 20 centímetros, o comprimento que vai ser 80, 70, 60 e o último 50. E no último aqui vai ficar esse buraquinho aqui. Então eu vou fazer, pode ser feito fuxico ou pode fazer em isopor. Eu achei esse isopor aqui, ele vem em 2 partes. Ele vem em 2 partes, é uma bolinha que encaixa uma na outra aqui, aí você tira e usa só um lado só. E aqui ele vem uma parte em relevo um pouquinho mais alta, porque ele encaixa no outro globinho. Então eu peguei, cortei, tirei essas pontinhas aqui, peguei um tecido da cor do feltro da sequência que eu tô fazendo em 2 tons de amarelo, um pouquinho mais fechado e um pouquinho mais aberto. E na seguinte sequência ficou nesse amarelo mais aberto. Então fiz um alinhavo, cortei ele um pouquinho maior que a bolinha, fiz uma alinhava aqui e vou vestir essa metade dessa bolinha de isopor. Então franzi, vou puxar aqui, vou arrumar certinho e vou fechar em cima da nossa colmeia. Então, para fazer a costura e para encher essa tira aqui para formar a nossa colmeia, vai fazer da seguinte forma. Aqui só um pedacinho de um feltro para mostrar como que vai ser. Você vai ter o comprimento nas medidas que vai estar lá descrito no molde. Você vai pegar o comprimento, que digamos que aqui é 50 centímetros por 20 de altura. Você tem que fazer ele assim para ficar essa tira. O que vai fazer primeiro? Vai pegar as 2 pontas, vai costurar aqui, igual esse daqui. Você vai unir as 2 pontas, vai costurar, depois você vai dobrar ao meio. Vai dobrar ao meio, assim, ao meio. Ó, eu costurei na máquina pro lado de dentro e
virei a peça, fazendo da forma que a costura fica pro lado de dentro. E pro lado, a costura de fora, eu costurei ela pra fora mesmo, aí ficando assim. Só que como você vai fazer um encaixe, pondo um empilhando um em cima do outro, esse aqui vai ficar pra dentro, não vai aparecer. Então fiz a costura pro lado de fora. Fazendo a mão vai ser da mesma forma. Fazendo a mão, o que você vai fazer? Você vai fazer essa costurinha aqui, vai virar para que ele fique para dentro, vai dobrar o meio, unindo aqui as pontas, e você vai costurando, fazendo um chuleado ou o caseado. Você já pode ir fazendo e preenchendo, enfiando o enchimento na peça. Você já vai fechando, já vai enchendo. A máquina eu fiz assim, eu costurei um tanto, aí na metade da peça deixei um espaço para eu encher. Nessa maior aqui, que é a primeira, que é da base, eu deixei em 2 pontos abertos, porque para você ir enchendo, para ficar mais fácil, porque você vai fechar a peça e você vai encher com ela já assim fechadinha. Então eu deixei em 2 pontos abertos e fui enchendo, empurrando bem a fibra para ele ficar bem redondinho. Então não tem outra forma de você fazer isso. Então eu fui enchendo e vai empurrando até você moldar e ficar uma quantidade bem legal para essa peça ficar redonda. E a mesma coisa você vai fazendo, se for a mão, você já vai enchendo e vai fechando. A máquina, eu fechei todo ele, deixei uns pontos estratégicos para ficar mais fácil para eu ir enchendo. Nos maiores, eu deixei em 2 lugares abertos, que depois de que eu encher, eu vou lá com um ponto chuleado ou alinhavo, ou o que você achar melhor, e fechei a peça. Aqui não dá para mostrar onde que foi que ficou o meu fechamento. Mas enfim, é assim que tem que fazer. Então aqui ele vai bastante enchimento, porque você vai enchendo até formar esse círculo. Depois eu vou colar, passar a cola aqui, vou fixar, segurar em todas essas peças. Por último vai ficar esse tampão aqui. E depois que eu fizer isso, eu vou fazer uma costurinha aqui. Eu vou, porque se só colar assim, ele vai ficar esses vãozinhos. Depois eu vou pegar uma linha, agulha, e vou fazer o ponto invisível, onde que eu vou costurar tudo para ele ficar bem unidinho assim, ó, bem juntinho mesmo. Daí quando eu terminar a peça de fazer isso, eu venho aqui mostrar para vocês. A base eu vou forrar com um feltro verde, porque eu quero fazer um mini jardim. Porque como o diâmetro ele é maior que a minha base aqui, ele vai ter um espaço aqui, ele vai sobrar esse espaço. Então aqui eu vou fazer, colocar umas florzinhas, fazer uns matinhos, raminhos, vou decorar essa minha colmeia. E na minha colmeia eu vou colocar essas abelhinhas aqui, ó, em toda a volta dela. Esse aqui é umas abelhinhas em MDF, que eu vi lá na loja de aviamentos, e eu achei, falei assim, vai ficar legal se colocar. Então você pode colocar recortes de EVA, de feltro, aí você pode fazer abelhinha de feltro, botões também, se tiver botões de formato de abelhinha, você colocar todo assim em volta da colmeia. Então eu tenho uns 8 desse aqui, eu vou colocar todo em volta da colmeia, aí depois que estiver pronto vocês vão ver o resultado. E também eu vou fazer uma abelha rainha. A abelha rainha, depois eu vou fazer ela em feltro, um tamanho um pouquinho maior, e vou colocar ela no topo da minha colmeia. Então, ela já tá toda riscadinha aqui, onde que eu vou montar ela, o seu corpinho, tudo.
Depois de colado, eu tô fazendo aqui nos vãozinhos da emenda de um com o outro, quando eu colei, o ponto invisível. Por quê? Porque mesmo colando, fica esses vão aqui, ó. Eles não ficam com fechadinho, perfeitinho. Então, esse aqui primeiro aqui eu já fiz. Já costurei todo ele, a volta com pontinho invisível. Agora eu tô fazendo aqui nesse de baixo, ó. Já tô aqui pra você ver a diferença que fica, ó. Daqui, já costurado. E nessa outra aqui que ainda não fiz. Então, pra ele ficar mais bonitinho assim, ó, mais alinhadinho, aí eu vou passar ponto invisível em todos eles. Esse aqui é o último da base, que eu vou fazer também. Eu só não vou fazer aqui nesse de cima aqui, ó. Esse de cima aqui eu não vi necessidade de fazer essa união. Assim fica pronta a colmeia. Eu coloquei essas moitinhas aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz. Coloquei esses apliques aqui em EVA, que você pode também pôr aplique em EVA ou fazer também a abelhinha em feltro. Tem uns botões também em formatos de feltro também que você pode colocar aqui. A janelinha, essa janelinha ela é dublada, feltro, é feltro com feltro, colado no outro para ele ficar mais firme, durinho. A porta também. E esses detalhes aqui em florzinhas também, que é em crochê, que você pode usar também aplique em EVA, feltros também, aqueles recortes em feltro de florzinha, o crochê. E fiz aqui toda a extensão, também colocando a moitinha e esse detalhe aqui do matinho também. Esse aqui eu vou mostrar também como que eu fiz, que não tem no molde, eu cortei a mão livre mesmo. Aí eu fiz esse detalhe. Aqui, ó, essa aqui é a base em MDF, que eu já mostrei forrando ele. Aí eu colei a parte aqui, ó, bem encostadinho. Aí sobrando aqui na frente, essa parte aqui da porta, onde que eu coloquei esses acabamentos. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa moitinha e como que eu fiz esse detalhe aqui também, cortando a mão livre, tá? Aí, essa aqui é a abelha rainha. A abelha rainha, que tá pronta também. Coloquei as anteninhas, aqui na pontinha coloquei uma miçanguinha. Eu coloquei a miçanguinha e virei a pontinha aqui e dei um pingo de cola. Aí fiz o mastro dela aqui, é um palito de dente, aí coloquei esse botãozinho aqui de florzinha. E aqui na ponta também coloquei uma miçanguinha. E a coroinha no molde vai estar um molde lá que você pode fazer em feltro amarelo ou também cortar em EVA, tem uns EVA com glitter também que fica bonito. Como eu tirei essa coroa aqui, em acrílico, aí eu coloquei essa coroa. Aí eu vou colocar ela no topo dessa colmeia. Vou colar ela aqui, aí ficando assim. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu fiz essa moitinha. Faço assim, eu pego, corto essa tirinha aqui nessa medida, aí eu passo a cola aqui na pontinha, dobro aqui ao meio, dobro assim, aí depois eu vou dar picote aqui com a tesoura. Até o final, não cortando pra sair fora, só vai cortando assim. Ter cuidado pra não ultrapassar o limite, porque senão você vai cortar fora o matinho. E vai cortando. E se por acaso, sem querer, você acaba cortando, torou. Aí não se preocupe que ainda tem solução. Você continua cortando, corta. Aí você vai fazer o quê? Você vai dar um pinguinho de cola aqui e você começa a fazer um rolinho. Vai girando aqui, vai enrolando. Assim, aí essa pontinha aqui, você sem querer torou fora o pedaço, você continua e depois você cola aqui o outro pedaço que saiu fora e continua o processo. Nós não vamos perder o trabalho por conta disso. Aí vai ficar assim a moitinha.
Aí você passa a cola aqui na base, preenche, abre assim um matinho e cola aqui. Aí ficando assim a moitinha, assim que eu faço essas moitinhas, certo? Agora, esse daqui atrás, aqui, esse capinzinho aqui, você vai medir a extensão que você vai precisar aqui. Eu coloquei da portinha, aqui eu coloquei da início da portinha aqui, dei toda a volta e finalizei aqui do outro lado na outra portinha. Então, daí você vai medir o tamanho que você precisa. Aí você vai cortar a tira. Aí o que eu fiz? Eu dei várias dobras nessa tira. Aí eu desenhei assim, a mão livre, os capinzinhos assim, aí cortei, porque daí você já faz um corte só de toda a extensão. Aí você corta a mão livre mesmo, faz umas pontas cá, outra cá, aí uma viradinha assim, aí dá uma entrada. Aí você faz um desenho, você imagina o matinho e vai desenhando. Aí, pronto. Aí você finaliza e vai ficando o detalhe, ó, do matinho, aí você cola aqui. Aí fica a seu critério, certo? Então, assim, a gente finaliza essa colmeia. Aí, agora eu vou colar no topo essa lindezinha aqui. E assim finalizamos. Vamos agora fazer o cabelinho dela. O cabelinho eu vou fazer com lã. E para eu saber a medida certinha que eu quero, aí você que vai decidir o tamanho que você quer. Você vai pegar o fio de lã dobrado ao meio, que você vai precisar usar ele dobrado ao meio. Você vai cortar um tamanho, dobra ao meio e você vai medir a altura aqui da frente, onde que vai começar o cabelinho, até aqui atrás, que vai ser a altura que você gostaria que ficasse. Então, você vai cortar várias tirinhas dessa daqui, elas daqui de comprimento, você vai dobrar ao meio e vai fazer assim. Você vai fazer um varalzinho, ó, você vai colocar uma linha igual essa aqui, você vai amarrar numa cadeira ou algum lugar que você precisa que ela fique esticado e você vai amarrando desta forma. Você vai fazer de 2 em 2. Você vai pegar 2 fios, pegar na ponta, vai juntar, dobrar ao meio, assim, e você vai vir e amarrar nesse varalzinho que você estendeu, esticou. Aí você vai pegar, aí você vai escolher o lado, ou você vai colocar por aqui e pegar as pontas aqui embaixo, ou vai fazer assim, por detrás, abrir aqui e juntar as pontinhas e passar aqui no meio. Então, você vai fazendo de 2 em 2. Tá? Aí, para você saber o tamanho que você precisa que fica esse varalzinho, você vai medir a extensão da cabeça, porque daí você vai passar em toda ela assim. Você vai fazer aqui do cantinho aqui, vai fazer em volta da testa, vai pegar aqui embaixo, onde que você vai tampar, cobrir tudo isso aqui, vai fazer assim. Então, você pega uma linha e mede. Você vai ter uma noção mais ou menos que vai ser o comprimento desse varalzinho que você vai pôr esse cabelinho. Você vai fazer todo o contorno, passar aqui por trás. Então, vai ser o tamanho do seu varal aqui. Você vai pegar e vai marcar a extensão e vai fazendo isso. Vai pegar de 2 em 2, vai pondo aqui no seu varalzinho, passando no meio e puxando, e vai ficar dessa forma aqui. Depois que eu terminei o cabelinho dela, eu peguei e vi aqui no rostinho dela mais ou menos aonde eu queria que ficasse. Coloquei bem pra baixo aqui tá a cabeça dela aqui. Coloquei bem pra baixo um pouquinho para não ficar uma testa grande. Fiz assim toda a sua volta. Colei só aqui na pontinha. Colei todo ele até aqui embaixo. Fiz aqui, colei aqui até aqui. Toda a extensão aqui da cabeça. Fiz esse tufinho aqui para fazer uma franjinha para ela, ficando assim. E fiz um rabo de cavalo. Puxei tudo aqui para cima, arrumei tudinho. Puxei aqui, amarrei aqui com rabo de cavalo, com o próprio fio do cabelo mesmo. Peguei uma linha igual do cabelo e amarrei aqui. Então, assim, ficando o cabelinho dela depois de pronto, com a lã. Mas também você pode fazer
de feltro mesmo, normal, se caso você quiser. Aí eu coloquei uma tira aqui, imitando o arquinho, coloquei as anteninhas e esse detalhe de lacinho aqui na pontinha de cada anteninha aqui, no final de cada anteninha. Aqui coloquei uns pomponzinhos, mini pomponzinho, e assim ficou ela pronta. Coloquei aqui também a asinha dela aqui atrás. Fiz os cílios no olhinho dela, coloquei uma sobrancelha, um narizinho e pintei a bochechinha dela. Para fazer o sapatinho, vai riscar o molde, a parte de cima, e a sola vai fazer em 2 vezes no papelão, 2 vezes, um pouquinho menor do que a parte de baixo do tecido, do feltro. Vai colar, fazer dessa forma assim, e cortar a parte de cima, centralizar aqui, costurar toda a sua volta, deixando aqui atrás aberto, mas essas 2 pontinhas tem que se encontrar aqui no final, fazendo assim, ficando dessa forma aqui. Depois de fechadinha, vai preencher colocar a fibra aqui dentro, deixando aqui esse espaço. Coloca cola quente aqui e vai pegar a perninha dela, colar aqui dentro, ajeitar certinho aqui, colar, vai puxar toda a pontinha aqui, colar, juntar aqui no final e costurar. Aí fazer assim nos 2. Essa roupinha aqui eu fiz com ela, eu fiz com uma meia. Esse aqui é uma meia. Eu peguei, medi no corpinho dela, passei uma costura aqui no meio, fiz assim pra vestir ela. Aí vai ficar aqui embaixo como meia calça e aqui a parte de cima vai ser a blusinha. Depois fazer os acabamentos, vou fazer a sainha dela, vai ser de tecido com tule preto. Aí o sapatinho vai ser amarelinho e terminar todo o processo da montagem. Detalhe do pescoço. Aqui eu faço uma abertura aqui, insiro o pescoço, eu ponho um pouquinho de cola dentro, insiro o pescoço, seguro um pouquinho até a cola dar uma esfriadinha, aí ajeito o pescocinho para ficar na posição legal, para não ficar torto nem nada. Aí depois o que eu faço? Eu venho com uma linha, uma agulha e faço ponto em volta, costurando pegando a parte da cabecinha aqui e no pescoço e faço em toda a sua volta aqui, costuro. Aí depois, se o pescoço ficar muito aberto aqui embaixo, eu ponho só um pouquinho de cola, seguro, espero esfriar, aí depois eu solto. Aí assim que eu faço o acabamento do pescoço para fixar na cabeça. Aí depois eu pego o cabelinho, cola aqui e dá o acabamento final. Vou mostrar pra vocês agora essa manguinha que eu fiz aqui de rendinha. Eu fiz essa aqui na cor amarela e a outra eu fiz a pretinha, assim. Eu vou pegar uma rendinha de, deixa eu ver aqui quantos centímetros. Aqui, ó, vou medir aqui, ó, ela tem 25 centímetros. Eu vou fazer todo um alinhavo, pegar a linha dupla na cor da rendinha e vou fazer aqui todo o alinhavo. Aí eu alinhavei tudo aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu vou arrematar o pontinho, juntando as 2 pontinhas pra fechar. Eu franzi, aí dou o pontinho aqui. Corto. Aí ficando assim. Aí o que eu vou fazer? Do lado que eu fiz o alinhavo, que foi assim, eu vou deixar ele pra dentro. Então, vou passar cola quente aqui. Passar cola quente aqui. Vou pegar o bracinho. Vou colocar aqui no bracinho, colocando esse detalhe aqui, ó, que ficou em aberto, que é a união das 2 pontas pra trás. Seguro um pouquinho até a cola esfriar e ficando assim. Aí eu vou fazer o quê?
eu vou pegar, passar um pouquinho de cola aqui em volta do bracinho. Passando aqui em volta. Aí eu vou vir aqui ajeitando com a mão e segurando um pouquinho pra cola fixar a rendinha. Ficando assim. Aí aqui, que ficou a união das duas pontinhas, vai ficar aqui, porque vai colar no corpinho e não vai aparecer. Aí agora vamos colar aqui no corpinho. Esse aqui já tá coladinho, agora vamos colar aqui. Eu vou passar a cola bem aqui, colocar o bracinho, segurar até a cola esfriar. Não passe muito, porque na hora que você for fixar o bracinho, para não vazar nas laterais, mas passa bem esparramadinho. Agora, segura o braço até a cola dar uma esfriada, porque se colocar e logo já soltar, ele não cola. Essa saia aqui, eu peguei uma tira de tecido, fiz o acabamento aqui com uma fita de cetim, eu colei aqui em volta da barrinha, e fiz aqui um cos. Junto com ele fechando o cos aqui, eu fui colando um pedacinho de tule aqui por baixo. Que depois eu passei um elástico, juntei tudo aqui, amarrei aqui atrás e fiz o acabamento aqui, escondi a pontinha pra dentro. Então, essa aqui é o modelinho dessa saia aqui. A outra saia eu fiz, vai ter um moldezinho dela também, que eu fiz em feltro. Que vai ter a medida lá, é só cortar o diâmetro, a parte de dentro, encaixar no corpinho. E passei essa fitinha aqui, fazendo um acabamento. Fiz a alcinha aqui, puxando e cruzei aqui nas costas. Não vai aparecer muito por causa da asinha dela. Aí aqui na frente eu fiz um detalhe do bolsinho. Peguei um pedaço dessa meia aqui mesmo e cortei e colei aqui, mas não deixei aberto aqui com espaço, só colei aqui em volta. No molde vai estar também, aliás, na lista de material vai estar o nome dessa meia aqui. Ela é uma meia que compra para artesanato e ela vem de comprido. E você não precisa costurar na lateral, que ela já vem já de comprido, já fechadinha. Então, a única coisa que você vai fazer, você vai cortar o tamanho do corpo aqui, pra fazer o corpo inteiro, fechar aqui no meio das pernas, pra fazer aqui, tipo, a meinha dela, e vestir nela, e vai fazer aqui em cima ficar como blusinha, aqui embaixo como a meia. Essa daqui eu fiz em amarelinho, e a outra eu fiz em preto, porque as cores predominantes da abelha é preto e amarelo. Então, fazendo essa combinação aqui de cores. A outra, que a roupinha é amarelinha, eu coloquei a manguinha de pretinho. Agora, essa daqui, que a roupinha é pretinha, coloquei o detalhe da manguinha amarelinha. Agora, eu vou terminar aqui o cabelinho dela, fazer as bochechinhas, os cílios, a sobrancelha, e já tá quase pronta a nossas abelhinhas. Ah, e a asinha também, que ainda falta aqui. Agora, vamos fazer esse coque trancinha. Como que eu fiz? Eu peguei um total de 42 linhas no tamanho de 40 centímetros. Amarrei aqui na pontinha e vou fazer uma trancinha. Então, para cada trancinha vai ser 14 fios. Aí, se você tiver alguém que segure para você ou não tiver, você põe um pezinho em cima para fazer a trança. Eu tô usando aqui o pé da minha máquina. Então, apoiei ali, vou separar 14 fiozinhos para cada trança. Prontinho. Aí, aqui agora vamos fazer a trança. Aí, tá chegando aqui no final. Aí, você vai pegar um pedacinho do fio de lã mesmo e amarrar aqui. Amarra bem forte, dá uns 3 nozinhos para não soltar. Aí ficando assim. Aí esse aqui você apara, deixando só uns cotoquinhos mesmo, assim, pronto. Agora vamos colar na cabeça dela.
aqui desse lado. Aqui eu já fiz, vamos colar aqui. Aí você vai ver a posição certinha que você quer. Aqui. Aí você vai colocar um pouquinho de cola. Colocar, dar uma seguradinha. Sempre a cola quente, tudo que você for colar, sempre coloca e dá uma segurada, porque ela demora um pouquinho. Porque logo em seguida que você coloca e já tira, ele solta, pode soltar, então tem que dar esperar dar uma esfriadinha. Aí agora vamos fazer o coquezinho, girando assim. Aí você vê o lado certinho que você vai pôr, por quê? Pra essa ponta ficar pra trás, não ficar aparecendo aqui na frente. Então, ó, se você observar, se você fazer daqui, começando passando pela frente, indo por trás, ele vai, essa ponta vai morrer aqui na frente. Então, daí você faz o contrário. Você vai ir por trás, girando, para que essa ponta morre aqui atrás. Mas isso acontece por quê? Porque vai depender do tamanho do coque que você fez. Esse aqui eu fiz um tamanho de 40 centímetros. Então, tem que ver, observar também o tamanho. Aí você sempre, antes de colar, você vê para que lado que vai morrer essa ponta. Então, vamos lá? Agora vamos colar. Vai estar pronto o coquezinho dela. Agora vamos finalizar a nossa peça. Aqui ela já prontinha. Eu coloquei os coquezinhos aqui. Coloquei as anteninhas aqui, com seu mini pomponzinho em cada ponta. E coloquei um lacinho aqui, pretinho, que é o da roupinha dela. É o mesmo que eu fiz aqui da outra. A diferença é que eu fiz o arquinho, coloquei as anteninhas e fiz 2 lacinhos em cada uma deles. Aqui eu já coloquei blush nas bochechinhas, fiz os cílios e fiz uma sobrancelhinha só de um lado, porque do outro subentende-se que o cabelo tá em cima tampando. Aí não precisa pôr do outro lado. Aí ficando assim aqui atrás, como ficou. E agora só pra fechar toda essa turminha, só tá faltando a asinha dela. Aqui cortei já as 2 asinhas. São 4. Tem essa menorzinha aqui, que eu vou colocar ela aqui, assim. O que eu faço para manter o mesmo padrão dos 2 lados? Aqui eu coloquei, a outra eu coloco aqui em cima, assim, pra ficar tudo padrãozinho, né? Pra não ficar um pra cima, outro pra baixo. Aí coloca assim, medir. Pronto, agora eu tiro. Na verdade, isso aqui é por cima desse, assim. Vamos ver se... Pronto. Coloca a cola aqui na pontinha também. Dá uma seguradinha. Coloca aqui também pra fixar. Só um pouquinho, porque como ele é vazadinho, né? Você aperta assim, sai até colar na mão. Pronto. Agora vamos colocar nas costas dela. Aqui, mais ou menos a altura. Centraliza aqui no meio. Aí. Tira os fios de cola que fica. Limpa a peça. Aí, pronto. Estão todas finalizadas. Aí aqui ficou essa gracinha. Certo? Agora a outra. Agora eu vou pegar o outro companheirinho, que é o nossa abelhinha com o seu potinho de mel. Também tá aqui, essa gracinha.
todo faceiro com seu potinho de mel. Fica aqui. E temos também a nossa colmeia. Aqui, nossa colmeia. Com as suas abelhinhas. Portinha, janelinha, florzinha. E também a nossa abelha rainha aqui no topo dessa colmeia. E assim finaliza essas fofurinhas aqui, abelhas do meu jardim.